1 Pedro 1,13. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Agora o verso 18, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, esse texto, ele fala sobre paternidade. Fala sobre paternidade, uma paternidade celestial, Deus como nosso Pai, mas ele fala também que nós somos resgatados de uma vã maneira de viver. Então nós tínhamos uma maneira de viver, mas a partir do momento que a revelação de Cristo Jesus chegou nas nossas vidas, nós passamos por uma transformação, por um renascimento. Nós nascemos de novo, nascemos no Espírito e agora Deus é nosso Pai. E esse nascer de novo implica uma nova paternidade e um novo jeito de viver. Ele fala assim: vocês foram resgatados da vossa maneira vã de viver. Tem umas traduções que dizem fútil, né? Esse jeito fútil que vocês herdaram dos vossos pais. Então, esse texto me levou assim a pensar muito tempo sobre ele e pensar algumas coisas assim, interessantes. A criança, ela aprende por imitação e por observação e imitação e repetição. Então, uma criança nasceu aqui no nosso país, aprendeu a falar a língua portuguesa, porque ela aprendeu com seus pais falar língua portuguesa. Se ela tivesse nascido dentro de uma família que falasse alemão, ela aprenderia a falar alemão. Como nós temos aqui no sul do país algumas comunidades que são bilíngues, né? Falam alemão e o português. Se não houver uma pessoa que ensine essa criança, que fale para que ela veja, ela imite e ela venha por repetição, ela não consegue aprender. E isso não é só em relação ao idioma, isso é em relação ao comportamento, isso é a cultura familiar. A cultura familiar e o jeito de se comportar, a ética, a moral, os valores que são formados porque ela capta do ambiente. A gente não pode jogar 100% da responsabilidade da formação de um caráter, da formação de uma pessoa para o ambiente. Nós sabemos que tem questões genéticas e além das questões genéticas tem a reação natural que cada pessoa reage de alguma forma aos estímulos. Então, estímulos de pressão, abandono, de carinho, proteção, cada pessoa reage de alguma forma. Então, uma pessoa que foi muito protegida, ela pode ser uma pessoa sem que ela valorize isso, no sentido de que ela foi privada de provadores, de provar coisas mundanas, vamos colocar assim, né? Alguns traumas, ela foi protegida. Outras pessoas podem reagir de forma negativa, agir assim, pouca capacidade de lidar com frustração, porque foi protegida de lidar com problemas. Como a família protegeu de se envolver em problemas, essa criança ela vai assimilando aquela proteção e quando ela fica adulta, ela não sabe enfrentar os desafios diários. Porque a gente vive num mundo onde nós temos desafios diariamente. Então, essa transformação que acontece quando nós temos acesso à revelação de quem Cristo não é uma revelação que acontece por nossa iniciativa. É uma iniciativa de Deus para conosco. Então, ninguém é salvo porque resolveu conhecer Deus. Ninguém é salvo porque resolveu mudar de vida. Não. É Deus que nos escolhe, Ele que nos atrai, e se existe a capacidade de mudança, é Ele quem realiza. Então, tanto o querer mudar como a realizar a mudança está nele, não em nós.
Então, ele tá falando o seguinte: vocês viviam em uma família que não era curada, uma família que tinha um jeito errado de funcionar. Mas com Cristo, agora você vai aprender um jeito certo de funcionar. Então é uma família, uma pessoa que entendeu a paternidade de Deus, passa a fazer parte da família de Deus, e na família de Deus ela tem condições de compartilhar agora esse novo jeito de viver, que aprendeu com o Pai. Então o que seria esse jeito vão de viver, esse jeito fútil de viver? A gente tem várias coisas na prática que a gente pode expressar, porque é um jeito de viver que era contra os padrões da palavra de Deus. Coisas que nós aprendemos nas nossas famílias e que vão passando de geração em geração, vão passando. É uma cultura familiar. Dos avós passa para os pais, dos pais passa para os filhos e assim sucessivamente. Então, eu vou dar um exemplo. Uma família, ela tem o hábito de falar palavrões, palavras obscenas, palavras, sabe, de blasfemar. Então, fala palavras sem pensar nas consequências, xinga. Aí a avó xinga muito, aí cria a mãe também, como diz o popular, é desbocada. Essa criança vai aprender desde muito cedo um jeito errado de se comunicar. Então ela já vai se comunicando usando um palavreado errado, usando palavrões, usando palavras que não são edificantes. Então isso veio de onde? Veio lá de longe, aprendeu com seus pais. Ela entrou na paternidade, ela conheceu a Cristo, ela conheceu agora um jeito novo de viver, não mais do jeito que ela vivia antes. E ela começa a ver as instruções na palavra de Deus, que o palavreado tem que ser um palavreado santo, que a gente não deve usar a boca para falar coisas que não edificam, que nós seremos julgados segundo aquilo que falamos. Então, Deus entra aí e quebra um ciclo. O jeito vão de viver que herdou do pai, da mãe, que herdou da família, ele é rompido, ele é deixado e você começa a viver uma nova realidade. Não começa a viver uma nova realidade porque agora eu faço parte do clube dos bonzinhos, porque agora eu tenho que aprender a falar o evangeliquez, porque agora, o Santo Jesus tem poder, queima Jeová, glória a Deus. Não é só uma questão de vocabulário, mas porque existe uma nova referência para ser imitada, para ser observada, para ser, praticada no dia a dia. Então, da mesma forma que nós aprendemos na nossa infância, por observação, repetição e imitação, isso vai acontecer agora em relação ao Pai. Como que nós aprendemos? Através da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez homem. Como esse homem se comportou? Como ele falava? Como ele vivia quando ele estava na terra? E hoje ainda, ele morreu, ressurgiu, está sentado à direita de Deus Pai, e ele é o nosso padrão de referência. Perfeito, caráter, moral, justiça, tudo perfeito está em Cristo. Então, até a estatura de varão perfeito. Então, isso tudo está acontecendo na nossa vida, essa mudança, não por iniciativa própria, mas porque foi pago um preço alto. Não foi prata nem ouro, mas o sangue vertido na cruz. Então, a família que é curada, quando uma esposa se converte, um esposo se converte, ele não vai mais viver segundo a bagagem que recebeu dos pais. Porque quando a gente casa, a gente leva uma malinha de roupa, né? Eu peguei uma malinha de roupa, algumas coisas, tá? E fui pra minha casa. O meu marido foi lá, pegou uma malinha de roupa, trouxe algumas coisas e nós juntamos as nossas malinhas. Aí a gente começou a ver isso aqui, vamos usar isso aqui, vamos usar aquilo ali. Você traz algumas coisas da casa dos pais. Quando nós encontramos a Cristo, nós fazemos uma revisão nessa mala. Aquilo que é compatível, aquilo que é equivalente aos valores do reino, eu fico. Eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por aquilo
e continuo praticando aquilo que é incoerente com a palavra de Deus, eu abandono. Aquilo já não pode mais fazer parte da minha prática. Então, é uma mudança que não acontece assim do dia para noite, como uma criança não aprende a falar no outro dia que nasce. Ela não aprende a falar. Nasceu, tem 2 dias de vida, você chega lá para visitar. Oi, tudo bom? E a criança? Ai, tudo bom, graças a Deus eu nasci, estava apertado lá dentro. Lógico, você não vai ter um diálogo assim com a criança. Ela vai aprender o idioma, ela vai aprender a se alimentar, ela vai... alimentar é por instinto, né? Mas ela vai aprender a se alimentar mais velha com alimentos sólidos, né? A cortar um alimento com garfo, faca, com colher, vai aprender a comer fruta. A gente vai introduzindo isso no cardápio da criança. A criança vai aprendendo a andar, se movimentar, estudar, ler, escrever. É um processo de crescimento. A mesma coisa na vida cristã. E a mesma coisa na nossa vida familiar. Nós tínhamos uma configuração. Nós tínhamos uma formação antes de Cristo. O que nós vamos fazer com a nossa configuração? Nós vamos entregar para que Deus cure a nossa orfandade, cure a violência, cure as trevas, cure a guerra, sabe? Tudo isso vai ser transformado. Então, naquele ambiente que havia orfandade, que não havia referência de paternidade, Deus vai se manifestar como Pai. Naquele ambiente onde havia sentimento de vingança, onde as coisas eram assim, toma lá, dá cá, olho por olho. Não, Deus vai entrar com a referência de perdão. Onde havia aquela referência familiar de violência, de muitas vezes castigos violentos, que até sem merecimento, violência entre os pais, aquela relação violenta na casa, Deus vai desconstruir isso, derrubar, e você vai nascer de novo agora numa referência de paz, de harmonia, porque Deus, a Trindade, é a referência perfeita de comunidade em paz, em harmonia. É uma família perfeita, onde o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam de forma harmoniosa, sem violência, sem desrespeito, e é esse padrão que nós trazemos para a nossa vida. Se você tinha uma referência de depressão, de solidão, de tristeza, Deus vai trazer outra referência para você. Vai trazer uma referência de amizade, de amor, de companheirismo, de entrega, de serviço, sabe? De comunidade, de irmandade, aquele amor fraternal. Sabe? Você vai aprender a conviver com as pessoas, considerando essas pessoas superiores a você. Então é outro padrão, não é só uma reforma. Algumas pessoas acham assim, agora eu me converti, Deus vai fazer uma reforminha. Não, Ele vai colocar abaixo e vai começar outra construção. É a construção dele, Então é nascer de novo, é zerar e começar como uma criança começa numa família, olhando o referencial do pai e da mãe, observando, imitando, repetindo, até que essa prática, sabe, que você se esforçou para poder assimilar, para você vai fazer de forma automática. Então, quando você vai andar de bicicleta, aqueles primeiros dias, você fica tensa ali na bicicleta e tal, e a pessoa te ajudando. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você sobe na bicicleta e vai, você nem pensa. Como para dirigir, né? Tem um livro que fala sobre isso, que é A Força do Hábito. Então, primeira vez que você tá aprendendo a dirigir, nos primeiros dias, você tem que racionalizar todas as etapas. Entrou, coloca o cinto, arruma o retrovisor, vai aqui, engata a marcha, acelerador, ai meu Deus. Daí você vai pensando em todas as etapas para fazer. Depois de um certo tempo, tem 1 ano, 2 anos, você nem pensa, você fala assim, vou tirar o carro. Você nem racionalizou. Aquilo aconteceu de forma automática, mas foi preciso um aprendizado. Então, conforme a gente vai exercitando a palavra de Deus, a gente vai buscando em Deus essa reprogramação, né? Essa reprogramação, eu acho que tem uma reprogramação, essa nova programação, né? Deletou tudo, né? Zerou. Então, conforme você vai aprendendo, você vai observando, você vai repetindo, você vai fazendo,
isso vai chegar a um ponto que isso não vai ter que nem ser mais racionalizado. Já vai ser natural. Natural. Nova natureza. Nova natureza. Já vai ser uma nova natureza se manifestando. Toda vez que o velho homem quiser se manifestar, você vai na palavra e lê. Se despindo, pois, das coisas velhas. Né? Se despa do homem velho. E se revista do novo. E se revista do novo. Fala, não, isso aqui não me pertence mais. Eu não sou isso aqui. Isso é só uma coisa que está programado, é uma força de um hábito errado. Mas isso não pertence à minha natureza. Às vezes algumas pessoas acham que alguns maus hábitos, porque nem tudo é só mau hábito, são práticas pecaminosas, como por exemplo a fofoca, a mentira, pecados da língua. Eu dei um exemplo aqui no início, né? Por isso eu tô dando um exemplo disso. Mas pode ser de práticas sexuais, de valores, em relação a valores sobre propriedade, sobre amor, várias áreas. Então você aprendeu algo que é considerado pecado. Então agora essa nova natureza, ela te capacita a você rejeitar essa prática e superar essa prática. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo parar de pecar. Isso é uma mentira. Porque todo mundo, qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não é obrigada a pecar. Ela não é obrigada a pecar. O pecado é uma escolha. A minha nova natureza em Cristo Jesus, ela me concede a liberdade de rejeitar essa velha experiência. Então eu tenho oportunidade, pela palavra, pela verdade, pelo sangue de Jesus, pela graça, por essa nova natureza, esse novo nascimento, de viver essa nova realidade. Então, não consigo me livrar desse pecado, eu não consigo porque foi lá na minha infância. Vamos sair desse coitadismo. Vamos sair desse coitadismo, isso aí pode ser deixado sim, e eu posso viver uma nova natureza. Você tem que querer. E você tem que se esforçar. Como uma criança tem que se esforçar para aprender a andar. É uma dor, gente. É gostoso andar no colo. Mas você tem que aprender a andar. Você não pode ficar no leite toda a vida. Você tem que comer alimentos sólidos. Então, é um processo de amadurecimento. Mas isso envolve sim o seu querer. Aí envolve o seu querer. A capacitação é dele. Mas o desenvolver depende do nosso querer. Então, que você possa crescer na graça e no conhecimento e viver essa nova paternidade em amor em Cristo Jesus e você poder usufruir da graça de Deus, dessa nova natureza, desse novo ser, né, que tem livre acesso ao Pai, que foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? 18.